Vamos estudar a palavra de Deus? Abra a tua Bíblia em Efésios 2:10. Desde o acampamento, nós estamos falando sobre esse texto. E hoje nós vamos terminar essa série que fala sobre que nós somos, a nossa identidade. Para que nós nascemos, né, Miguel? Para que eu estou nessa terra? O que eu estou fazendo aqui? Quem eu sou? E se você está anotando aí e quiser saber o tema, eu vou te passar só no final, tá bom? Beleza. Ficou legal agora. Mas abra comigo em Efésios 2:10 e eu queria orar com você. Antes de eu orar, você já conhece a pessoa do lado, já, né? Então, pega na mão dela se você tem aí Porque você já aproveita e esquenta a mão, que hoje está frio, né? Segura firme na mão dessa pessoa, você já sabe o nome dela, você vai orar por ela, amém? Levanta a tua voz em oração. Senhor, nós estamos prontos para ouvir te falar, Senhor. Fala conosco hoje, Senhor Deus, nessa noite. Senhor Deus, que essa palavra venha, Senhor Deus, aquecer o nosso coração. Que essa palavra venha nos salvar, nos libertar, nos direcionar, Senhor. Senhor, é o que nós te pedimos, fala com meu irmão. Fala com meu irmão da direita, fala com meu irmão da esquerda, Senhor. Ó, Senhor Deus, que o teu Espírito fale conosco, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala aí para esse seu irmão, fala, Deus vai falar com você. Amém. Então, ó, tá frio hoje, não dorme, tá bom? Beleza? Não dorme, eu sei que assim pede, né? Olha, nossa, né? Vou tentar dar uns gritos aqui, igual um pentecostal, para ver se você, né? Você crê na palavra de Deus? Você crê que tem promessas para você na palavra, que elas são para a sua vida? Você crê que não são apenas aqui só para os apóstolos as promessas que ficou lá para trás, mas são para mim e para você, amém? Que todas as promessas que Deus tem aqui nas Escrituras, Ele tem para nós o sim e o amém. Você crê nisso? Alguns creem, outros não. Você crê nisso? Amém, joia, obrigado. Pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Fala assim comigo, para que andasse nelas, para que eu ande nelas. Bom, ficou mais perto, não ficou? Você estava longe para que nós, né? Nós é muita gente. Vamos trazer para nós aqui, né? A palavra feitura do grego poiema, né? É algo feito com as próprias mãos. Deus te fez com as suas próprias mãos. E Ele colocou algo dele dentro de você. Tem algo de Deus dentro de você. Amém? De mim e de você. Vemos a maneira que Ele nos criou de modo incrível e admirável, como fala ali no Salmo 139. E Ele te criou e colocou um propósito. O texto aqui está mostrando que tem um propósito. E eu fico estupefato. Olha. Gente, demorou para me decorar essa palavra? E eu fico admirado, eu fico surpreso. Você sabe por que eu fico surpreso? Porque a gente percebe que Deus nos criou para algo. E quando nós entramos nisso, naquilo que Deus nos criou para fazer, e quando nós começamos a fazer essas coisas, sabe o que acontece? A gente fica saciado. A gente fica feliz, a gente fica completo. Há uma realização em fazer a vontade de Deus. Parece que enche a nossa vida de tal maneira que essa semana eu estava num tempo junto, eu e o Anésio conversando, e eu falei assim, e eu falava das alegrias da minha vida e do tempo assim que eu me sentia mais saciado. E eu falava assim, não era quando eu comprei o carro que eu queria, ou quando eu conquistei minha casa, ou quando eu fiz isso, ou quando eu fiz aquilo. Não, mas quando eu fazia aquilo que era a vontade de Deus para a minha vida. Quando eu entendi a vontade de Deus, eu expressei isso. Aí quando você começa a fazer, você percebe essa realização.
Porque quando nós estamos longe, você sabe disso, da vontade de Deus, há uma frustração imensa na sua vida. Eu estou errado? Não. Quem já deu uma desviadona do evangelho, levanta a mão aí. Vai, gente, confessa o pecado aí, ó, só eu. Aí, ó, todo mundo. Gente, o que é se sentir assim? Frustrado. Você fala, eu vou pecar. Vou pecar, vou encher a cara. E vou fazer isso, e vou fazer aquilo. Na hora que você faz o negócio, você fala, o que eu fiz? Que frustração que gera. Agora, quando você está aqui, diante do Senhor, adorando o Senhor, cantando como essa música que nós cantamos agora no final, e você está falando, vem Jesus, eu estou te esperando. Você, assim, há uma alegria. Quando você sai, você faz um evangelismo, e você evangeliza uma pessoa, você fala do amor de Deus, que alegria. Quando você está ajoelhado e prostrado diante do Senhor no seu quarto, estudando a Escritura, que alegria. Você percebe isso dentro de você. Nós nos sentimos no centro da vontade de Deus, é o lugar que nós nos sentimos seguros, é o lugar que nós nos sentimos completos, é isso aí. Fomos chamados para continuar e expandir o ministério do nosso Senhor Jesus. Agora, na galera, nós gostamos de falar de coisas práticas, e isso eu vou falar de coisas práticas. Nós não fomos criados aqui para ficar, ai meu Deus, me dá, ai meu Deus, me dá. Ontem o Gabs falou um pouco sobre isso na reunião dos jovens. Me dá, me dá. Nós não fomos criados para isso, nós fomos criados para dar. Nós fomos criados para abençoar, como Jesus fez. Nós fomos criados para acessar as coisas celestiais acerca do reino de Deus e trazer pela fé aqui para a terra. Amém? Não? Nós somos criados para trazer ali das regiões celestiais as coisas de Deus, as bênçãos de Deus para a vida das pessoas e abençoar a vida das pessoas. Nós somos criados para abençoar os outros. Os dons que recebemos são para abençoar os outros, não para nós mesmos. Né? Os dons que Deus deu não são dados para benefício próprio, mas para abençoar outras pessoas. Atos 10, 37 e 38, abre comigo aí. Eu estou na minha introdução, amém? Atos 10, 37 e 38. Amém? Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo o quê? O bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu acho incrível esse texto, eu amo demais esse texto, porque a palavra diz que Jesus ele foi cheio do Espírito Santo ali no momento que ele foi batizado. Ele recebeu um batismo com o Espírito Santo. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Essa palavra ungiu, essa palavra unção, é a palavra crio, que vem da palavra Christos, ou ungido de Deus. Eu acho que você sabe que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Significa o ungido de Deus. É igual aquela música que nós cantamos. Cristo, ungido de Deus. É um ungido de Deus. Deus derramou uma unção para ele executar aquilo que era o desejo do Pai. Deus concedeu o poder necessário para Jesus exercer o seu ministério, ungindo com o Espírito Santo. Em Mateus 9, 35 diz que Jesus percorria por toda a Galiléia, cidades vizinhas, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando a toda sorte de doenças e enfermidades, porque Deus estava com ele. Jesus se movimentava com a direção do Espírito Santo e cheio do Espírito de poder de Deus, ele ensinava, ele ajudava os pobres, ele alimentava multidões, ele pregava o evangelho do reino, ele curava toda sorte de doenças, libertava os cativos e os endemoniados. Amém? Jesus dava alimento para aquela pessoa que não tinha. Ô Lori, onde você fala que está escrito isso? Ali no livro de João, na ceia,
Quando Jesus fala assim, alguém vai me trair? Todos os discípulos começam, quem vai te trair, Jesus? Será que sou eu? E começa aquela discussão ali. De repente, Jesus e os discípulos estão conversando. Quem vai trair Jesus? Jesus chega perto de Judas e cochicha no ouvido dele. Você deve se lembrar desse texto. O que tens fazer, faz-o depressa. Quem lembra desse texto? O que tens fazer, faz-o depressa. Os discípulos, não sei se você já percebeu ali, mas os discípulos pensaram que ele estava falando para Judas, porque Judas já saiu. Que Judas ia comprar alguma coisa, sair para comprar alguma coisa que precisava, ou ajudar os pobres, ou dar uma esmola para os pobres. Dentro do ministério de Jesus estava em ajudar os pobres. Ok? Jesus pastoreava, Jesus amava. De repente você falou, para que eu sirvo? Que eu não sei fazer muita coisa? Ame o seu próximo. Ame as pessoas que estão próximas a você. E você vai entender o que você precisa fazer. Tem alguém doente perto de você? Vai lá, visita essa pessoa e ora por ela, amém, não? Tem alguém triste? Fica junto da pessoa. Eu não sei muito o que falar, então não fala nada, fica quieto. Mas fica perto dessa pessoa. Igual aquela pessoa que vai num velório e quer falar tudo, quer conversar. E aí, tudo bem? Não dá para você perguntar se está tudo bem. Não está tudo bem, gente. Mas vai lá, fica perto da pessoa. Eu acho incrível que um pastor, a sua igreja estava fraca ali, a sua igreja não crescia, e um dia ele passeando pela cidade, passou em frente um velório da cidade. E ele falou, aí Deus falou assim, vai lá no velório. E ele foi lá, tinha algumas famílias ali, velando seus mortos ali, e Deus falou assim, oferece de fazer para eles um culto fúnebre. E ele falou, você. Ele chegou e falou assim, alguém vai fazer o culto dessa pessoa? Se apresentou, falou que ele era um pastor. E falou, alguém vai fazer? Eu falei, não, o padre não vem, não sei quem não vem. E ele começou ali a fazer aqueles cultos no meio da madrugada, no meio do dia. E as pessoas, ele não pedia nada, ele não pedia valor nenhum. Não, porque tal pessoa queria cobrar não sei o que para vir aqui fazer. E a pessoa ficava tão feliz. Ele falava onde era a igreja dele no domingo, a família toda estava naquela igreja. Esse pastor falou num congresso uma vez que mais de 1000 pessoas da sua igreja tinham vindo por causa desse trabalho. Hoje já tinha vários irmãos, pastores da sua igreja especializados nisso, de ir no velório da cidade e fazer esses cultos fúnebres e trazer essas pessoas e evangelizar essas pessoas dessa maneira. Olha que tremendo. Eu não sei muito o que fazer. Ouve o Espírito Santo que está dentro de você. O Espírito Santo fala com você. Agora, toda vez que ele fala, você não ouve, então você percebe que vai se tornando mais distante. Mas quando ele fala e você ouve, você vai perceber que vai ficando mais perto das coisas. Vamos lá. Então, visite. Ensine a palavra para alguém. Reparta a palavra que você já tem. Por que você talvez está esperando o dia que você vai pregar aqui, e você, eu queria tanto pregar lá no barril, e agora colocar numa mesinha, né? E eu não queria a mesinha, eu queria o barril. Então, o barril está à disposição, você pode levar para a sua escola, se você quiser. Você não precisa de um púlpito para você pregar na sua escola. Você precisa de coragem. Você precisa de coragem. E começar a evangelizar o seu amigo do lado e falar do amor de Deus. Porque essa pessoa tem sede de Deus. Testemunhe. Testemunhe do amor de Deus na sua escola. Lourdes, eu não sei o que falar. Sabe o que você pode falar para a pessoa? Amigo, eu era cego e hoje eu vejo. Quer maior testemunho que esse? Eu estava morto, agora eu estou vivo. Eu era cego. Eu não conseguia enxergar Jesus. Aí começa um papo assim e você fala do amor de Deus. Amém? Essa semana eu estava vendendo um carro e a pessoa foi até a minha casa e não sei que papo que rolou, eu já estava falando de eternidade. Eu falei assim, nós precisamos olhar, você imagina, um cara de 45 anos. Eu falei assim para ele assim, você imagina quando você estiver próximo a morrer. Eu falei, você já pensou na sua eternidade? E ele ficou olhando para a minha cara assim, né? Era oportunidade. E eu deixei ele com uma pulga atrás da orelha dele, né? Porque Deus estava trabalhando, não deu para falar todo o plano da salvação ali, mas, fala. Reparte com essas pessoas o que Deus fez com você.
Deus pega e expulsa o demônio de um cara, o gadareno, que tinha lá uma legião, mais de 6.000 demônios. E aquele homem fala, Jesus, eu quero ir com você. Jesus falou assim, não vai não. Tentou entrar dentro do barco e Jesus falou, não vai. Vai para a sua casa, vai para os seus e fala o que Deus fez por você e como Ele teve a misericórdia de você. E esse homem foi por 10 cidades, por Decápolis, 10 cidades falando daquilo que Deus fez. Ele foi o primeiro missionário de Jesus ali. Amém, não? O que eu falo? Eu falo o que Deus fez da minha vida. Deus não te livrou do inferno? Te livrou ou não? Ele me livrou. Eu estava condenado. Eu estava condenado e Ele me livrou. E eu preciso falar desse amor dele. Eu era cego, agora eu vejo. Ah, Lore, o que eu faço? Fortalece seus irmãos. A gente percebe que tem alguns irmãos que muitas vezes andam, né? Muitas vezes capengo na fé, né? Fortalece os irmãos. Chega junto, pega a Bíblia, fala, nós vamos ler a Bíblia junto. Nós vamos estudar junto. Faz um grupo de 5, de 6, de 4, de 3, sei lá, de 2, mas tem um tempo junto. Ah, mas é longe, tem aquele tal como que chama? O Zoom, qual outro? Esse estudo aí que vocês já conhecem. Você tem isso aí, pode fazer, vamos ler aqui, lê daí. Mas pode ser também na casa de alguém, por que não? Ir na casa de alguém, para ter um tempo com a palavra de Deus, um tempo de oração. Amém ou não? Ah, eu não sei fazer nada. Como não sabe? Sabe sim, né? Vamos lá. Agora o texto que eu quero falar com você. Marcos 16, 14 a 20. Ó, você viu? Certinho. Marcos 16, 14 a 20. Abre aí. Liga sua Bíblia aí. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Essas palavras são minhas? São minhas, são palavras de quem? Nossa, que timidez é essa? São palavras de quem? Você falou no começo da reunião que cria na palavra. Então vamos lá. De fato o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por toda parte. Pregaram o quê? O Evangelho. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Quando você prega o Evangelho, quem coopera com o Senhor para que sinais aconteçam através da sua vida, quem é? O próprio Jesus. Amém? Esses sinais, esta marca, esse símbolo, aquilo pelo qual uma pessoa ou algo é distinto das outras pessoas. Essa pessoa é conhecida por aquilo, tem uma marca que está carregando. Essa pessoa transcende o curso natural da natureza, o que demonstra que aquela pessoa é uma pessoa que Deus enviou. Lore, mas eu não sou digno de carregar isso. Eu também não. Eu acho que aqui ninguém também é digno. Nós não somos salvos pela fé, pelo aquilo que nós fazemos, nós somos salvos pela graça de Deus. E se você não está se achando digno, está certo. Se você falar, eu acho digno, aí eu achava que ia estar errado. Porque olha só o que os discípulos, Jesus falou para os discípulos que andaram com ele 3 anos. Versículo 14. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Ele ressuscitou, ele falou, eu vou ressuscitar. E apareceu lá ressurreto. E os discípulos, e Jesus censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado.
Tem hora que a gente fala, mas eu não consigo. Meu irmão, vai. Ouve o Espírito Santo e faz aquilo que o Espírito Santo falou com você. Esses sinais acompanharão os que creem. Esse coração duro é o termo usado para resistência à palavra de Deus, ou à sua vontade. Sabe, você fica resistente, Deus está falando com você, vai lá e ora pela pessoa, e você não vai. Está coração, não crê naquilo que Deus falou para você. Deus falou, creia. Deus falou com você, creia nas promessas de Deus. Acompanharão. À medida que você se movimenta, isso se acompanha. Eu estou parado aqui, não estou fazendo nada, meu irmão, não vai dar, não vai. É à medida que você se movimenta. Um dia eu estava no trabalho e eu fui fazer um orçamento. Eu acho que eu devo ter contado essa história. Ali próximo, no centro de Carapicuíba, era uma clínica odontológica. E a pessoa que me atendeu, a dona, eu lembro que ela abaixou e reclamou de dores. E aí eu perguntei para ela, aconteceu alguma coisa? Você machucou? Aí ela falou assim, eu tenho uma doença. Eu tenho lúpus. E é uma doença que traz muita dor. E depois logo ali a gente, acabou aquele assunto, ela foi me mostrar tudo que iria. E eu lembro que aí desceu na parte inferior do prédio, onde é a garagem. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, impõe as mãos sobre ela que eu vou curar ela. Eu nem sabia o que era essa doença. Ainda bem, quando a gente não sabe, parece que fica mais fácil, né? E o Espírito Santo falou assim, põe as mãos sobre ela, eu vou curar ela. E ela estava falando de algumas coisas, e aí terminou a reunião. Eu falei assim, eu posso falar alguma coisa para você? Ela falou, pode. Eu falei assim, eu sirvo um Deus. E esse Deus é poderoso. E esse Deus cura. E ele falou para mim, impô as mãos sobre você que ele vai te curar. Eu só ouvi e obedeci. O Espírito Santo tinha falado. E ela começou a chorar e ela começou a falar que fazia 3 meses que ela não saía de casa com tanta dor no seu corpo. E ali no meio da obra, quem trabalha com obra sabe como é movimento, os peão tudo para lá, para cá, e aquele negócio todo, no meio da obra. E pus as mãos sobre aquela mulher, e orei por ela, e ela ali em pranto, chorando. E no momento que eu terminei, eu falei assim, porque ela estava sentindo dores, eu falei, e aí? Ela falou, não estou sentindo mais dor nenhuma. Mas poderia ter sido alguma coisa passageira, sim. Anos depois, um irmão aqui da comunidade falou, Lodi, você conhece fulano de tal? Eu falei, não conheço. Eu não lembrava nem o nome dela. Ele falou assim, eu contei com essa mulher. E ele falou assim, faz 3 anos que você orou por ela. Nunca mais ela teve dor nenhuma. Mais uns 2 anos para frente, uma pessoa que era aqui da galera, que servia junto com a gente, falou assim, eu tive com uma amiga minha, e falou que te conhece. Eu falei, meu Deus, quem que é? E ela falou, você orou por ela, faz 5 anos que ela não tem dor nenhuma. Mas Lori, você veio, eu não fiz nada, meu irmão. Esses sinais acompanharão os que creem. Você crê nesse poder de Deus? Você crê que Deus deixou isso para você ministrar? Então vamos continuar aqui. À medida que você se movimenta, à medida que aquilo vai acompanhando você, está sempre perto de você. Fala que vai acompanhar, mas quando você se movimenta. A gente vê isso. Você pode ver isso na sua casa. A gente vê isso no sertão, a gente chega numa casa e impõe as mãos sobre a pessoa, ou muitas vezes a nossa presença chegando naquele lugar, a pessoa é curada. E você vai fazendo isso no seu dia a dia. Vão seguir você à medida que você caminha, que você movimenta. À medida que você vai, ensina para as pessoas a palavra de Deus, elas são curadas. Então vamos lá, vamos colocar na nossa prática. À medida que você vai para o seu ensino médio, lá na sua escola, se você entender isso, isso vai acompanhar a sua vida.
Você vai perceber, e eu vou falar de mais coisa aqui, não só de doença física, mas doenças na alma também. À medida que você vai para a faculdade, essas marcas acompanham a sua vida. Você vai ser conhecido por isso. Olha aquela pessoa lá que ora pelo crente. Eles tiram um barato do você, mas na hora que precisa de oração, vai pedir oração para você. Aquela pessoa, ela tem uma marca. Ela carrega isso. À medida que você está no seu trabalho, isso acompanha você, nos seus negócios, na sua comunidade de fé, na sua casa, nas suas férias. Isso acompanha a sua vida. Onde estivermos, isso vai acompanhar a gente em toda a nossa caminhada. Em 1 João 3:8 diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E essa missão se estende para nós. Não ouvi nenhum amém? Opa, boa. Em meu nome, o nome de Jesus tem poder. Vem comigo para Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11. Filipenses 2, 5 a 11. Quando você achar, diga: eu achei. Amém? Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Fala comigo: todo joelho. Todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho tem que se dobrar. A doença tem que se dobrar? Tem. A opressão, os demônios têm que se dobrar? Tem que se dobrar. O nome de Jesus tem poder. E é na autoridade do nome de Jesus que nós ministramos a cura sobre a vida das pessoas. É na autoridade de Jesus que nós curamos. Jesus disse: em meu nome. Usamos como uma procuração, através da fé, no nome de Jesus. Pedro e João, eles estavam ali na frente da porta do templo chamado Formosa, e eles veem ali um aleijado desde o nascimento. O cara nunca tinha andado. E ele olha para aquele aleijado, e o aleijado dá um dinheiro aí. Ele olha para ele e fala assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Ele tinha algo. Eles tinham algo. Ele pega na mão daquele cara, segura firme na mão do cara, e o cara, tipo assim, não entendendo. Em nome de Jesus, levanta e anda. E deu um puxão no cara. E o cara ficou de pé. Não é para derrubar o celular. E o cara ficou de pé. Você imagina um negócio desse? Um dia nós estávamos lá no sertão, e um menino, que alguns anos atrás, estava numa cadeira de roda, e num acampamento, e tem uma foto dele ali, naquele álbumzinho. A galera falou: nós vamos orar por ele. E a galera enlouqueceu lá, e tiraram o moleque da cadeira de roda, falou: anda, levanta e anda, e foram arrastando o moleque, por causa do moleque saiu andando, e se ajoelhou ali diante do Senhor. Esse menino, lá no sertão, viu uma mulher na cadeira de roda. E o médico, nós não sabia, gente. Ainda bem que a gente não sabe essas coisas. Mas o médico falou que aquela mulher nunca ia andar. E eu orei, fiz aquela oração: o Senhor abençoa ela em nome de Jesus. Mas esse menino, cheio do poder de Deus, falou: Lore, eu posso orar agora? Tipo assim, agora eu vou orar. E ele grudou na mulher, falou assim: em nome de Jesus, levanta, porque o Senhor está te curando. E botou aquela mulher de pé. A mulher assustada, ela ficou assustada. Depois ela sentou e tremia. Quem estava aqui lá? Quem estava lá?
Aqui, a Patrícia estava lá, a Fran estava lá, mas alguém testemunha. A mulher levantou e sentou. 2 meses depois, o pastor foi naquele mesmo sítio. E a mulher chegou do lado dele, pulando. Falou, você não lembra de mim? Pulando. Fala para aquele menino que eu estou andando. O médico falou que eu nunca ia poder andar. E eu estou pulando aqui, em nome de Jesus. Amém? A fé no nome de Jesus. Você fala, é a fé na onde? É no vazio? Não, é no nome de Jesus. Por quê? Porque Deus deu para Jesus, porque Ele se humilhou, Ele foi obediente até a morte de cruz. Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome. E é no poder do nome de Jesus, é na autoridade do nome de Jesus que nós fazemos essas coisas. No texto de Pedro e João, ali que curaram o paralítico, na defesa deles, ele falou assim, não foi a gente que fez isso. Foi a fé no nome de Jesus. Amém? Vamos voltar ao texto. Esses sinais acompanharão os pastores. Tá certo? Esses sinais acompanharão os apóstolos, é isso? Esses sinais acompanharão os presbíteros, é isso? O que está escrito na sua Bíblia aí? Então dá um grito bem grande de aquele que crê, vai. Esses sinais vão acompanhar a sua vida, meu irmão. Porque é aquele que crê. Você não precisa ter uma carteirinha, um título. Eu sou assim, bacharel em teologia, agora eu vou poder. Você precisa crer no nome de Jesus, no poder que há no nome de Jesus. Deus o exaltou de tal maneira e deu a ele o nome que está acima de todo nome. E ele fala assim, em meu nome. Vamos voltar no texto. Em meu nome, a fé no nome, é uma convicção baseada no que se ouve, na palavra de Deus. A fé, ela é um entendimento claro e desenvolvido da palavra de Deus, acompanhado de ações e prática. Você sabe que Deus cura, vai lá e põe a mão, e ora. Mas se não curar não é problema seu, você fez o que Deus mandou você fazer. Ele cura, amém? Fé é uma convicção baseada, a fé ela é real, ela é algo palpável. A Bíblia chama de firme fundamento, a fé. A fé é confiança, é fidelidade. Eu creio e acabou. Smith Wigglesworth era um homem simples, um encanador, uma pessoa muito simples. Um dia esse homem foi cheio do Espírito Santo. E assim ele cria na Bíblia de uma maneira tão literal. Deus falou para impor a mão e orar. E ele ia lá e colocava as mãos dele e as pessoas eram curadas. Esse homem, milhares de pessoas foram curadas. Ele via que era como um mal e ele tocava ali naquela pessoa e muitas vezes assim batia naquela pessoa. A pessoa estava lá de cadeira de roda, ele tirava a pessoa e da cadeira de roda e botava em pé e a pessoa caía no chão e ele pegava de novo e colocava ele em pé. Esse homem, de uma maneira simples que ele cria na palavra, 23 ressurreição de mortos no ministério dele. 23. Ele foi proibido de tocar nas pessoas, porque ele tirava a pessoa da maca e botava para cima, a pessoa caía e subia. Meu negócio doido. Vamos falar nas noites de avivamento. Esse homem é chamado do apóstolo da fé. Ele foi proibido e ele falava assim, beleza. Fazia aquelas filas de oração, põe a mão no lugar que está doendo, ele falava. Todos eram curados nas reuniões. Um outro homem, chamado F.F. Bosworth, nasceu em 17 de janeiro de 1877. Aos 10 anos de idade, ele foi cometido de uma enfermidade nos pulmões. Conta a história que ele tomou banho quente e saiu no frio. Aí não faz isso. Não deu ruim para ele. Aos 16 anos de idade, ele aceitou Jesus. Aos 18, o médico falou, você vai morrer. Eu acho que eu não te dou 1 mês de vida, porque ele, por causa daquela enfermidade, ele adquiriu uma tuberculose. Mas um dia, ele era faminto por Deus. Ele foi numa reunião, e uma senhora que estava naquela reunião, que evangelizava ali uma parte dos Estados Unidos, a senhora Patty,
Essa mulher, ela orou por ele e falou assim: você crê que Deus cura? Ele falou: eu creio. E ele foi instantaneamente curado. Esse homem teve um ministério de cura dos mais relevantes. De tal maneira que você vê que ele ali foi tão relevante que muitos outros homens de Deus começaram a ensinar sobre cura por causa dos ensinos dele. Que talvez você conheça, Oral Roberts, T.L. Osborne, Kenneth Hagin e outros. Fazia campanhas que, assim, milhares de pessoas eram curadas nos Estados Unidos e depois na África. Porque creu na palavra de Deus. Ele ensinava as pessoas sobre fé e depois orava pelas pessoas. Primeiro ele trazia uma palavra de ensino para gerar fé no coração dessas pessoas. Em meu nome, voltei para o texto, expelirão demônios. Em meu nome. Há um poder sobre a sua vida, que Deus já estabeleceu sobre você, que você pode usar através do nome de Jesus, de expulsar demônio. Ah, o demônio caiu lá. Ué, você não tem que sair correndo e chamar o pastor, vai lá, impõe a mão e manda sair. Aí se ele não quiser sair, ele tem que sair. O que você tem que entender é que ele tem que sair. Teve uma pessoa que um dia foi expulsar um demônio, um pastor, e aí o demônio falou assim: ó, eu vou sair dele e vou entrar em você. Aí o pastor falou: então fica aí mesmo, não sai não, fica aí mesmo. Não seja esse crente. Ele tem que sair. Sabe por quê? Porque o nome de Jesus é muito maior que aquele demônio. Amém? Tem situações que são situações demoníacas. Manda embora, meu irmão. Muitas vezes você está passando por uma pressão na tua vida, na tua casa. Manda embora. Quem já percebeu que na sua casa, muitas vezes vem um negócio ruim aí, e você fala: ai meu Deus, estão as coisas esquisitas. Manda embora. Na sua vida, na sua mente. O texto fala que em meu nome falarão novas línguas. Ah, eu posso orar em línguas? Pode. Quando nós oramos em línguas, nós edificamos a nossa fé. Em meu nome pegarão em serpentes. Não sai pegando cobra por aí não. Não é isso que está dizendo o texto. Essa palavra pegarão aqui, se você for estudar ela, é de você pegar e jogar fora. E tirar dali. Situações demoníacas que vêm sobre a vida das pessoas, sobre a sua vida. Pega e joga fora, em nome de Jesus. Tem alguma coisa na sua vida, meu irmão, que está fora dos padrões de Deus? Pega, tira isso e joga fora, em nome de Jesus. Se alguma coisa mortífera beber, ele não lhes fará mal. E imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então impõe as mãos sobre os enfermos. Porque é o que Jesus está falando. Não foi eu que inventei isso. Ele fala isso. Em Mateus 28, diz assim: toda autoridade me foi dada, portanto ide. Toda autoridade, todo poder foi dado para Jesus. E Jesus falou assim: agora vamos. João 14, 12, abre comigo aí. Eu já estou terminando. Mas você vai ter a semana toda, terça, quarta, quinta, sexta. Digo a verdade. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. E fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus curou enfermos. Jesus ressuscitou mortos. Jesus purificou leprosos. O cego viu? O mudo falou? O surdo ouviu? Jesus falou assim: aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e coisas ainda maiores. Nós falamos sobre a fé no nome de Jesus. Sobre você crer com simplicidade. Você precisa crer. Sabe que muitas vezes nos falta fé. A gente tem uma dureza no coração e essa dureza do coração, ela impede da gente viver essas coisas com Deus.
Saiba que quando você for sair para pregar o Evangelho, e eu vejo aqui uma disposição enorme dos jovens, adolescentes, tem uns que você tem que segurar, calma, calma, né? Mas querem pregar o Evangelho. Quando você estiver saindo para pregar o Evangelho, há uma autoridade sobre a sua vida. Há uma unção e um poder de Deus separado para aquela caminhada sua. E vai nesse poder. Jesus envia ali os 12, depois ele envia ali os 70. E ele fala, eu vos dou autoridade. Você não é diferente, ele está dando autoridade para você. Jesus te envia na faculdade que você está. Presta atenção no que eu estou falando. Talvez está reclamando da faculdade. Para de reclamar da faculdade. Jesus te colocou lá para algo. Para de reclamar do colégio que você está, meu. Ah, mas lá só tem zoeiro, só faz bullying comigo. Meu irmão, se levanta em nome de Jesus. Comece a orar pelas pessoas. Comece a abençoar as pessoas. E tudo vai mudar naquele lugar. As coisas vão mudar, sabe por quê? Porque você está ali. Você pode ser essa pessoa que vai gerar um avivamento na tua escola. A sua escola vai ser rendida ao Senhor por causa de você. Amém, não? A sua faculdade vai ser rendida ao Senhor por causa de você. Por causa da sua ousadia. Aí você, de repente, você fala assim, ah, mas eu não falo bem. Gente, Moisés falou isso para Deus. Deus, eu não consigo falar. Eu não tenho essa força. Olha quem Deus escolheu. Eu estava estudando um pouco dos apóstolos. Olha quem Deus escolheu para caminhar com Ele. Pedro, João, Tomé. Gente, ele não pegou lá na universidade rabínica lá de Jerusalém. Ele não foi. Ele pegou um coletor de impostos. Ele pegou pessoas simples. Deus te escolheu. Ah, eu não estou preparado, meu irmão, ninguém está. Mas quando você se coloca no lugar, quando você assume essa posição e crê na palavra que Ele deu para você, as coisas os sinais vão acompanhar a sua vida. Amém? Vou ler de novo o texto. Digo a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores, porque eu vou junto para o Pai. Você tem sobre a sua vida uma mensagem. Você tem uma maneira de trazer essa mensagem. Você tem uma mensagem. Você tem sobre a sua vida unção. A palavra diz assim que a unção que deles receberam permanece em vós. Tem uma unção de Deus sobre você. Acreditando você ou não acreditando. Tem uma unção. Tem um propósito, você tem um chamado. Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Osasco, em Carapicuíba, em Barueri, em Jandira, em Itapevi, em Cotia, em Vargem Grande Paulista, ou lugar longe. Lá no sertão do Brasil, lá nos Estados Unidos, cadê? Em qualquer lugar, até os confins da terra. Eu sei que tem pessoas aqui que Deus está chamando você para outros países. Deus está te dando uma unção para isso. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Impõe as mãos e essas pessoas vão ficar curadas. Doenças vão embora em nome de Jesus. Deixa eu falar, vício das drogas. Você conhece um amigo seu que é viciado em drogas? Fala para ele, deixa eu orar por você. Não, estou numa situação, tal. Deixa eu orar por você. Sabe por quê? Porque um homem
Isso na década de 60, 70 nos Estados Unidos. Esse homem, ele buscou o Senhor e orava para o Senhor, porque ele via os jovens se acabando nas drogas. E tamanho era o desejo dele de ver esses jovens curados, que Deus deu uma unção, uma oração de 5 minutos para ele. Ele pegava uma pessoa que estava drogada, viciada em droga, orava 5 minutos, o cara nunca mais queria saber de droga na vida dele. Você percebe pessoas viciadas, não só em droga, mas muitas vezes em pornografia, em bebida. Pessoas opressas. Ora, posso orar por você? E aí, melhorou? Ainda não, então espera um pouquinho. Eu lembro um dia, uma pessoa havia me chamado para orar por um jovem, e aquele jovem muito estudado, muito inteligente, tinha passado em universidade pública, e ele se achava o cara, porque ele passou nessa universidade, fazendo direito. Eu falei, eu vou ser um juiz. E eu lá, tudo sujo de massa, suja a camiseta, né? E a mãe dele falou assim, olha por ele. Ele falou, olha. E o rapaz olhou para mim, E eu impus as mãos e ele com fortes dores no estômago. E ele falou assim, eu não acredito nisso. Aí eu falei, acertei. Você não acredita? Não, mas eu acredito. Aí eu peguei, impus as mãos ali sobre o abdômen dele e comecei a orar. E eu falei, em nome de Jesus, doença vai embora. E aí eu, depois daquela oração, eu perguntei, e aí melhorou? Ele falou, nada, e riu. Aí eu falei, estou certinho no caminho. Impus as mãos, posso continuar orando? Pode. E eu impus as mãos sobre ele, Senhor, queima aqui o estômago dele. Bota fogo nesse negócio aqui. E comecei a orar, e aquele negócio todo. E no meio da oração ele, está queimando aqui. Tem um negócio queimando, está queimando. E começou a chorar. Entregou sua vida para Jesus naquele dia. 2 meses depois estava descendo as águas do batismo aqui. Sabe por quê? Que Deus falou, vai lá, impõe a mão e ora. Tem situações de amigos seus na escola que estão opressos. Você fala, coitado dele, olha a situação. Vai lá, meu irmão. Eu não posso chegar lá, eu não tenho essa camiseta da sua escola que eu posso entrar lá, mas você tem. Eu não tenho essa camiseta da faculdade que você tem. Eu não tenho esse jaleco da sua empresa que você entra lá, você tem. Não fala para ele, coitado, olha que situação, meu tio morreu disso. Não. Você aprendeu aqui. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Em meu nome, expelirão demônios. Tem situação que pega na sua vida e você fica brincando de cavalinho com o diabo. Um dia o diabo sobe do seu cavalinho e pá, outro dia você sobe. Não, o diabo, você vai ver. Para com isso, meu irmão. Manda isso embora em nome de Jesus. Fica de pé comigo. Eu posso pedir algo para você? Posso? Vocês me dão liberdade? Não? Amém. Então, todo mundo de pé? Vira para o seu irmão, e agora vai ficar confuso, né? Tem uma pessoa do seu lado aí, escolhe um, hein? Escolhe um. Vamos. Você vai fazer um teste. Um teste de drive agora, de cura. É muito fácil. Pega aí você, vem aqui vocês dois. Primeiro o Léo. Põe a mão na cabeça dele. Diga assim, seja curado. Seja curado em nome de Jesus. Não, mas eu não mandei você falar em nome de Jesus ainda. Tem que falar em nome de Jesus. Aê, aprendeu. Diga assim, seja curado. Seja curado Em nome de Jesus. em nome de Jesus. Faz isso com a pessoa que está do seu lado aí, que você escolheu aí. Vamos, isso. Beleza. Agora vira, faz ao contrário. É isso. Escolhe um aí, vai isso.
Deixa eu perguntar, é difícil? Agora, se você acrescenta fé, porque você sabe o que a pessoa tem. Você sabe que ela está sendo presa pelo inimigo. Jesus orou por uma mulher que há mais de 30 anos estava presa por um demônio e se encurvada. 38 anos. Um homem que tinha a mão ressequida, ele falou assim: estende a mão. E aquele homem estendeu a mão e foi curado. A fé no nome de Jesus. Você precisa crer no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele tem autoridade sobre o tudo. No céu, na terra e debaixo da terra. Deus deu a Ele o nome. E Ele fala para você, nesse texto de Marcos: esses sinais acompanharão os que creem em meu nome. Se você ficar fazendo muita conta, não fecha. Não, peraí, eu vou impor a mão e o Senhor vai curar. Só vai. Tem uma fé simples, como Smith Wigglesworth tinha. Esse cara, a esposa dele faleceu. Ele estava numa conferência. E um dia depois ele chegou. Coisa doida, Miguel. Ele catou a esposa dele. Levanta em nome de Jesus. A esposa dele ressuscitou. Ele despediu da esposa. A esposa dele falou assim: filho, o Senhor me chamou, não tem jeito, eu tenho que ir. Ele deu um beijo na esposa e a esposa foi para o Senhor. Eu vejo uns níveis de fé tremendo. Deus vai mexer com isso em você. Quando eu preparava essa mensagem, Deus estava falando para mim que isso vai mexer em você. Vai mexer na tua casa. Tem pessoas da tua família que estão doentes. Vai visitar no hospital, com uma palavra, que é a palavra que Jesus deixou. Deixa eu orar. Deixa eu impor as minhas mãos. Sabe por quê? Que tem unção nessas suas mãos. Tem poder de Deus nessas suas mãos. Amém?